Atos 17, 24 diz assim, acompanhe comigo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos na tua casa nesta noite, neste santo lugar, depois de uma chuva muito forte. Veio a calmaria e aqui chegamos nós, para nesta comunhão ouvirmos a tua palavra. Fala conosco nesta noite, nos alimenta, queremos sair daqui devidamente alimentados por ti. Em nome de Jesus nós oramos e que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Deus tem nos ensinado muitas coisas com o passar do tempo. Alguns conseguem aprender fácil, outros ainda têm certa dificuldade de aprender com a vida, experiências da vida, experiências das demais pessoas. Uma das coisas que eu aprendo muito, queridos, é com as frases da vida. Algumas frases, elas precisam ser uma verdade em nós. Algumas frases não devem ser apenas decoradas, não é? Tem pessoas que têm uma facilidade em decorar poesias, letras de música, versículos bíblicos. Nós temos na igreja pessoas com a capacidade de decorar os versículos. Tudo isso é muito bom. Isso é importante, é uma desenvoltura, dizem os médicos, positiva, para que na tenra idade você não tenha problemas psicológicos, de mente, né? Alzheimer, essas doenças que nos acometem. Mas antes mesmo que a gente pense em decorar, nós temos que aprender com as frases de efeito. Eu vejo muitas pessoas em determinados momentos dizendo que Deus é bom, que Deus é o dono da vida, que Deus deu e que Deus tem poder para tomar. Deus sabe o que faz. Quando às vezes a gente se sente frustrado por alguma coisa, a gente diz, foi da vontade de Deus. Nós usamos essas frases muitas vezes para dar desculpas diante de um descontentamento. É natural estarmos descontentes sobre algumas coisas. Mas quando nós usamos essas frases, e a Bíblia é muito clara em dizer que há poder nas nossas palavras, nós devemos fazer uso dessas frases para que realmente seja uma verdade na nossa vida. Quando você disser Deus é bom, aceite tudo de Deus. Porque independente do que Ele tenha dado ou do que Ele não tenha dado, Ele é bom. Quando você disser Deus sabe o que faz, diga isso do fundo do seu coração, mostrando que você confia no agir de Deus. Diferente de fazermos determinadas coisas, termos algumas atitudes e depois dizer que foi Deus que quis. Não. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelo modo que pensamos, as coisas que desejamos fazer. Tudo que a gente faz vai ter um resultado. Então, o que nós precisamos, antes de liberar determinadas frases de efeito, não é? Tem pessoas que saem por aí lendo para-choque de caminhão, tem tantas frases na ponta da língua, mas não consegue vivê-las. E isso é muito preocupante, queridos, porque quando a gente lê na palavra de Deus que os judeus ensinavam os seus filhos sobre o relacionamento com Deus, sobre as vitórias quanto às guerras, quando nós vemos Deus mostrando o seu poder através dos tempos, nós vemos os judeus ensinando isso aos seus filhos. E bastava o que eles diziam e os filhos acreditavam. Veja que há poder nas palavras. E chegou até nós o Evangelho de Jesus Cristo por essa tradição, né? A gente chama de tradição oral. Mas o que nós queremos falar é justamente sobre esse controle de Deus. O que Deus tem poder para fazer ou o que Deus
não quer fazer. Não é que ele não pode. Deus pode. Como é que nós nos sentimos quando Deus dá uma resposta negativa? Quando nós oramos e parece que Deus não quer atender. Você já parou para pensar nisso? Será que realmente é Deus que está nos dizendo algo? Será que nós não temos sensibilidade para ouvir? Há pessoas, por exemplo, que buscam um relacionamento com Deus só para as coisas previsíveis. O que são as coisas previsíveis? Eu vou me chegar à presença de Deus para Ele abrir uma porta de emprego. Não há nenhum mal nisso, Deus abre portas de emprego. Mas será que se nós nos esforçarmos, nos estudarmos um pouco mais, será que uma porta também não vai se abrir? Será que dependemos de Deus para abrir portas? Ou podemos contar com a ajuda de Deus para isso? Então, contar com Deus para as coisas previsíveis pode anular o efeito do milagre. Do mesmo modo, quando nós só contamos com Deus com as coisas imprevisíveis, aquelas que a gente não acredita que possa acontecer, e Deus faz acontecer. Cria uma dependência, sim, do mundo espiritual, mas nós precisamos entender que a vida não é feita só de milagres. Nós temos as nossas dificuldades. Nós que temos buscado ter um relacionamento com Deus, nós passamos determinadas privações, adoecemos, enfrentamos desemprego, nos decepcionamos com nós mesmos. Tudo isso é muito comum. Isso não faz de você alguém com menos relação com Deus, mais distante de Deus. Não, esqueça isso. Nós temos uma relação com Deus e nós precisamos aprender a lidar com esta relação, tanto nas coisas previsíveis, ou seja, é quando eu vou fazer a minha parte e entrego nas mãos de Deus. Vou procurar um emprego e digo, Senhor, vai à frente, abre uma porta, me ajuda, me faça lembrar o que eu estudei. Aí a gente tem uma relação com o Deus do previsível. E nas coisas imprevisíveis é quando a gente clama pelos milagres de Deus, mas nos posicionamos para não tentar a Deus. Nós precisamos nos posicionar para que Deus não tenha que agir pela sua misericórdia, e sim pelo seu amor, pela sua vontade. É bem diferente, queridos. Deus é o dono da vida, e a gente ama dizer, olha, o milagre da vida. Mas Ele é o dono da morte também. Ele é o dono da saúde, mas Ele é o dono da doença. Ele é o dono do dinheiro, mas às vezes seus filhos passam privações. Então esse Deus que a gente professa, não é, a nossa fé, o Deus que a gente diz que crê, é um Deus que precisa ser apregoado em todos os cantos. E é um Deus que tem poder para fazer, assim como pode decidir não fazer. E por isso nós temos que manter uma relação muito sadia com Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esse texto que o apóstolo Paulo nos traz aqui sobre quem é Deus, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Parece-me que Paulo, e aqui o contexto dessa história, Paulo está no meio dos gregos, que é aquele povo que gosta de pensar muito, de cultuar vários deuses, que é aberto para várias religiões, há um sincretismo religioso entre os gregos, não só no tempo do apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo está num lugar chamado Areópago, e ele está observando vários deuses ali sendo honrados, várias estátuas, várias religiões de várias partes do mundo. E o apóstolo Paulo entende que é um momento propício para falar do Deus invisível, do Deus de Israel, o Deus que encarnou-se, o Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo. Então, nessa relação do apóstolo Paulo, ele vai começar a dizer para aqueles gregos que o Deus que ele serve é o Deus que estabelece o tempo e estabelece os limites. Eu não sei se você sabe, mas os gregos, não é? A mitologia grega, como é chamada, eles atribuíam a qualquer ação da natureza um Deus. Se o mar estava em fúria, lá estava um Deus, eles chamavam de Netuno. Aquele que controlava o fogo, outro Deus. Aquele que controlava o vento. Então, os gregos gostavam de ter essa visão bem primitiva de vários, inúmeros deuses, enquanto o apóstolo Paulo está falando de um único Deus. O Deus que criou os gregos, o Deus que nos criou, o Deus que criou os judeus, o Deus que criou o mundo, o Deus que sabe que deve fazer e o que não deve fazer. O Deus que ouve a oração daqueles que clamam por Ele, pode atender ou não. Mesmo assim, Ele continua sendo o mesmo Deus. Então, Paulo está dizendo que esse Deus, Ele estabelece o tempo
dos seres humanos e os limites dos seres humanos. O homem não pode pensar nem ser imortal, apesar de que alguns pensam, né? Quando a gente vê tantas guerras pelas riquezas, pelo poder, esses homens se esquecem que eles são mortais, que num determinado momento eles querem o poder, eles querem dominar o mundo, mas tão logo eles se sintam frágeis, eles são abatidos e não vão controlar mais nada, porque Deus estabeleceu o tempo e estabeleceu limites também. Não dá para a gente ultrapassar isso. O tempo você conhece. Há tantas poesias que falam do tempo, né? Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Ah, se eu pudesse demorar um pouco mais para fazer tal coisa. São desculpas que nós damos e muitas vezes não reparamos que temos que viver bem o tempo. Não reparamos que nós temos que aproveitar essa riqueza que Deus nos dá. A vida, ela está num contexto de um tempo. E dentro desse tempo nós escolhemos fazer coisas. Os mais jovens, né, esses dias assisti um vídeo de um jovem descendo uma ribanceira com o seu skate. Eu, quando era garoto, gostava muito de skate. E ele desceu com uma velocidade, eu disse, meu Deus, se ele cair vai se quebrar todo. Hoje eu penso assim por estar mais amadurecido com a vida. Naquela época eu não pensava se ia quebrar, se ia faltar um pedaço depois, eu não me preocupava com nada, porque parecia que eu controlava a minha vida, até que algo de ruim viesse a acontecer e eu pensasse um pouco mais. Daí você entender por que as experiências da vida, por que a vida e os sofrimentos da vida nos levam a ter experiências com Deus. Porque nós começamos a pensar com amadurecimento. Por que eu devo viver a minha vida de uma forma tão desregrada, se ela é tão curta? Se o tempo que me resta eu posso contar nos dedos. Você já parou para pensar que você pode contar o seu tempo no dedo? Pastor, como assim? Você sabe o dia da minha partida? Não, não sabemos o dia da partida de ninguém. Mas se você tem uns 40, você calcula viver quantos anos mais? 60? Você quer chegar aos 100? Então você pode positivamente dizer, vou chegar aos 100. Mas passar disso vai ser difícil. Então cada um que aqui está pode calcular o seu tempo. E aí você decide o que você vai fazer com esse tempo. Se Deus estabeleceu um limite que nós não podemos ultrapassar, se Deus tem um tempo programado para cada um de nós, e dentro desta liberdade, parece que Deus nos permite viver um tempo à nossa escolha. Sabe qual é a grande questão, queridos, que faz com que o apóstolo Paulo vá discutir com aqueles homens ali tão estudiosos, tão inteligentes, mas tão longe de Deus? É que o apóstolo Paulo está tentando fazer que eles enxerguem que o que eles estão vivendo é apenas um intervalo entre o dia que todos os homens nascem e o dia que todos os homens têm que prestar conta. É exatamente nesse intervalo que a gente chama de vida que muitos não calculam como viver os seus dias, que muitos não param para pensar que a idade chega rápido, que nós vamos perder o vigor, nós vamos nos cansar, nós vamos meditar na vida, nós vamos querer fazer coisas que agradem ao coração. E se nós pudermos calcular um pouquinho como usar bem o nosso tempo, nós vamos estar debaixo desse controle de Deus. Aí sim nós vamos poder dizer, Deus está no controle. É uma frase que a gente gosta muito, né? A gente diz, fulano, você está bem? Ele diz, está tudo bem, Deus está no controle. Até que as coisas comecem a caminhar de um modo ruim. Então eu aprendo que não só Deus está no controle, como Deus está no descontrole. Porque quando eu percebo que Deus está controlando a minha vida, eu tenho prazer em dizer que Ele está no controle. Mas quando a minha vida está de cabeça para baixo, quando há uma bagunça acontecendo dentro de mim, quando eu não sei o que fazer da vida, quando eu estou sem saber para onde ir, se eu confio em Deus, eu sei que Deus também está atuando no descontrole da minha vida. O mesmo Deus que atua no controle é o Deus que atua no descontrole. Nós precisamos pensar sobre isso. Por quê? Por isso que eu acabei de dizer. Nós temos aí muitas situações que nós nos perguntamos. Certa vez uma mãe me disse algo, disse, pastor, eu tenho um filho doente, e ela falava sobre a doença do filho, e ela dizia, mas por que o meu filho sofre tanto, se tem tantos jovens com saúde que não valorizam a saúde que tem?
Eu disse para ela, Deus não perdeu o controle. A questão é que alguns têm que aprender a entregar o controle nas mãos de Deus. Alguns estão vivendo de uma forma tão desregrada, e queira Deus que haja tempo deles enxergarem isso, que eles não conseguem olhar a vida como algo curto. Pelo contrário, parece que eles têm toda uma vida pela frente. E não é assim. Não funciona dessa forma. Talvez Deus queira nos falar um pouquinho esta questão de pensarmos por que alguns, você já viu aqueles acidentes que parece que a pessoa morreu e ela sai andando do carro? Um incêndio que a pessoa sai no meio do fogo e não aconteceu nada, enquanto que para alguns tropeça, cai e morre. A fragilidade da vida vai estar em todos os ambientes. O que nós precisamos entender, se queremos ter uma vida no controle de Deus, é entender o quanto Deus é suficiente para fazer não só o que agrada ao nosso coração. Nós amamos o Salmo 37, que diz que Deus tem prazer em agradar o desejo do nosso coração. Ele tem prazer, mas isso não significa que Ele vai nos agradar de tudo. Ele não vai nos presentear todas as coisas. Pode ser que num determinado momento Deus sequer fale algo. É o momento do silêncio de Deus, que muitos crentes entram em desespero. É tão bom ouvir Deus, é bom ouvir uma mensagem, cantar louvores, estar na igreja. Mas e quando bate aquele vazio? Eu tenho me encontrado com muitos crentes que falam desse vazio que não consegue preencher. Eles continuam na presença de Deus, continuam dando glória a Deus, mas não conseguem mais sentir aquele arrepio ao ouvir uma canção. Ele não tem mais aquele prazer em ler a palavra. Tudo para ele dá prazer, menos ler a Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia cansa. A Bíblia parece que não fala mais com ele. Ele ouve uma mensagem, entra, sai da igreja, continua vazio e pensando na sua vida e fazendo planos e se esquece que Deus não perde o controle de nada. A questão é o quanto eu confio no controle de Deus. Nós amamos ouvir o sim de Deus. O espera de Deus a gente não gosta muito, porque somos impacientes. Ainda mais no mundo de hoje, em que tudo é muito rápido, né? As informações são rápidas. Mas será que estamos preparados para ouvir um não de Deus? Talvez por isso muitas pessoas relutem em se encontrar com Deus enquanto há tempo. O profeta Isaías, capítulo 55, ele diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Isso significa que pode haver um dia em que vamos buscá-lo e não vamos encontrá-lo. E quando eu falo disso, eu não falo da igreja fechada. Eu falo de não sentirmos mais a presença de Deus. É de estarmos num desespero tamanho, porque essa vida ela nos leva a pensar no desespero da vida. A carne sabe que um dia vai morrer, então ela fica preocupada. Ela quer gastar, ela quer viver na velocidade do tempo. Nós, por sua vez, enquanto somos alma, deveríamos ansiar a vontade de Deus. Estar num culto como esse deveria ser tão prazeroso que nós não teríamos pressa de ir embora. Quando a palavra terminasse, nós deveríamos dizer, puxa, já acabou, eu queria ficar mais uma hora ouvindo o Evangelho, falando de Jesus. Mas não, às vezes nós ficamos tão incomodados, estamos olhando o quê? O tempo. Mas se Deus é quem estabeleceu o tempo, por que a gente quer controlar o tempo? Por que para as coisas de Deus a gente quer dar limites? A gente quer ter tempo para começar o culto, para acabar o culto. Porque eu tenho que chegar em casa. Sim, nós vamos fazer tudo com ordem e decência. Mas não deveríamos ter pressa de sair da presença de Deus. Pelo contrário, nós deveríamos aproveitar muito mais antes que o momento crítico chegue. Sabe o que é o momento crítico? É o momento em que a gente se desespera. Particularmente no meu testemunho de fé, eu não descobri Jesus em berço evangélico. Eu passei um bom tempo da minha vida preocupado com as coisas da vida ou despreocupado de tudo, até que o momento crítico chegou e alguém me apresentou Jesus. Então, quando eu entrei na igreja e comecei a enxergar que valia a pena eu repensar a minha vida, eu comecei a valorizar a minha relação com Jesus.
Hoje eu entendo que não há outra coisa mais importante a fazer, como Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Para onde eu vou? O que vou fazer em casa? Eu vou dormir? Vai ter um dia que nós vamos dormir a eternidade. Eu vou assistir TV, tudo que você assiste hoje vai perder graça, vai perder efeito, daqui a pouco não tem mais valor. Todas as notícias que você espera que sejam boas, elas são confundidas com notícias ruins o tempo todo. A gente já não sabe mais em que acreditar. Esse é o mundo que nós vivemos. Então, quando chegamos na presença do Deus eterno, do Deus que sabe do meu problema antes que eu diga, do Deus que sabe das minhas necessidades e sabe como supri-las, o Deus que sabe das minhas fraquezas e sabe como me fortalecer, então eu não posso ter pressa de sair da presença de Deus. Eu deveria sair num culto como esse dizendo: puxa, domingo está tão longe, eu quero tanto estar na presença de Deus, porque é Ele que me alimenta, é Ele que me sustenta, é Ele que fala comigo quando eu sequer falo com Ele. Eu me lembro uma vez que logo no início da minha conversão, um pastor estava pregando, e ele disse: peçam perdão. E eu perguntando: mas pedir perdão de quê? Eu não falhei com Deus, eu não fiz nada. E ele disse: vocês têm que pedir perdão. E ele insistia no pedido de perdão, e eu já estava ficando incomodado, ouvindo aquele pastor falar tanto de perdão. Perdão para quem? Ele dizia: vocês têm que aprender a pedir perdão para Deus. E eu perguntando: o que eu fiz de mal para Deus? E aí, quando eu fiz essa pergunta no meu íntimo, o Espírito Santo respondeu através do pastor. Ele disse: vocês estão em falta com Deus, porque vocês nunca procuraram Ele, e vocês só estão aqui porque Ele encontrou vocês perdidos. Vocês deveriam pedir perdão a Deus por todas as vezes que Ele tentou falar com vocês e vocês não ouviram o que Ele tinha a dizer. Vocês deveriam ser gratos a Deus porque hoje vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. E aí bateu aquela consciência, eu disse: sim, eu tenho que pedir perdão a Deus todos os dias. Todos os dias que eu fiquei largado, o dia que eu não me preocupei com as coisas eternas, o dia que eu não valorizei a minha vida, o meu tempo, a minha saúde, a alegria que Deus me dava e eu queria transformar muitas vezes em coisas tristes. Você já parou para pensar que a gente despreza a alegria natural da vida e queremos buscar alegria nas coisas? Estamos sempre procurando coisas para nos dar alegria, enquanto que deveríamos valorizar a vida por si só, na presença de Deus. Então, veja que nesse momento o apóstolo Paulo, ele vai conversar com os gregos e ele vai começar a falar desse Deus que ele crê. Acredita-se que o evangelista Lucas é quem escreve Atos dos Apóstolos, e ele vai registrar isso aqui, que Paulo, ele reflete bastante sobre quem é Deus, antes dele ensinar para as pessoas quem é Deus. Ele só pode entregar aquilo que ele aceita para ele. Você já viu o crente tentando dizer: Jesus te ama, e ele não se sente amado por Jesus? Você já viu o crente dizendo: Jesus cura, mas ele não se sente curado por Jesus? Porque ele tem alguns conflitos dentro dele, queridos. A igreja é um lugar para sermos curados. Sabe o que é isso aqui? Um grande hospital. Mas mais do que um hospital para curar doença física, é para curar a doença da alma. Porque a doença física, muitas vezes o médico cura. O remédio pode curar. Nós podemos recorrer a Jesus para Ele curar uma doença que para os médicos não tem cura? Sim, podemos. Mas o que Ele quer curar? Aquilo que o médico não cura. Ele quer olhar para nós e quer curar as nossas feridas da alma. Diga glória a Deus por isso. Porque Ele sabe que nós nos ferimos com facilidade nesse mundo. Todas as vezes que nós tentamos ser saudáveis para esse mundo, vem logo uma notícia triste, vem um sofrimento, vem uma situação com a família ou com nós mesmos que a gente fica abatido. O que é isso senão um modo de fazer a nossa alma sofrer? E nós não deveríamos estar tristes em momento algum. Poderemos estar até preocupados, mas não entristecidos, se nós temos a unção de alegria do Senhor sobre as nossas vidas. Então, o que Paulo vai resumidamente dizer? O Deus que ele serve é o Deus que tem tudo e não precisa de nada. Porque quando Paulo olha aquelas estátuas, o que é um Deus formado por mãos humanas? Uma estátua que precisa ser carregada de um lado para o outro. Muitas são as religiões que adoram seus deuses através das estátuas. Nós respeitamos, mas não concordamos.
Como eu posso crer num Deus que eu tenho que carregar ele de um lado para o outro para ele me proteger? Como eu posso acreditar num Deus que se eu derrubar ele numa altura, ele quebra? Como eu posso acreditar num Deus que se for construído de ouro, prata, bronze, o ladrão vem e rouba o meu Deus? Como eu posso crer num Deus tão fraco? Será que não vale a pena eu ouvir o que Paulo tem a dizer? E aí ele vai lá no versículo 24 de Atos 17 e diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, todas as coisas, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ora, o que Paulo está dizendo? Que Deus não habita nesta igreja. Ele se faz presente neste lugar quando 2 ou 3 se reúnem para adorá-lo. Mas ele não está preso às paredes, aos equipamentos. Isso aqui é apenas um espaço. Quando eu sinto a presença de Deus? Quando 2 ou 3 se reúnem e invocam a presença de Deus. Então Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Que dirá? Deus vai habitar num pedaço esculpido de madeira, de barro, de ouro, Não. Deus não está nisso. E não adianta o homem tentar representar Deus. Daí eu entendo que muitas pessoas hoje chegam à igreja e perdem a noção de que a igreja é mais do que um lugar de encontro com pessoas. É um lugar de encontro com esse Deus que se faz presente, porque nós estamos presentes. Deus está aqui porque nós estamos aqui, louvado seja Deus. Porque se nós não estivéssemos aqui, por que Deus estaria aqui? Fazendo o quê? O que mais atrai a Deus nesse lugar, senão a nossa vida, a nossa adoração, o momento que a gente louva ao Senhor? Isso é mais importante. Então Paulo vai dizer, olha, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, ele é Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. E você vê que uma das coisas mais absurdas no entendimento da razão do homem é alguém se ajoelhar diante de uma estátua que não fala, que não ouve, que não vê, que não cheira, que não pode andar sozinho, e chamar aquilo de seu Deus. Era o que os gregos estavam fazendo, e olha que os gregos sempre foram muito inteligentes. São os que nós chamamos de filósofos. Estudam muito, leem muitos livros, mas o que eles têm de razão humana suficiente para entender o Deus que Paulo está pregando? O Deus que criou tudo. O Deus que eles poderiam aprender a dizer, Deus não precisa de nós, mas eles não conseguem pensar assim. E pasmem o que eu vou dizer, há muitos lugares em que as pessoas professam um Deus invisível, mas elas estão procurando um Deus que consigam ver. Tem muito crente que entra numa igreja e sabe que Deus é invisível, mas ele está lá procurando a visão de Deus, a aparência de Deus, o contato com Deus. Isso se torna perigoso demais. Você já deve ter ouvido falar de ateus. Ateus seriam aqueles que não aceitam a existência de um Deus. Mas mais do que isso, são pessoas que não abriram o coração para terem uma experiência com Deus. E as religiões sempre mostram muitas experiências, né? A gente sabe que cada religião tem um modo de mostrar experiências com Deus. O cristianismo, o crente, o modo evangélico da gente viver, ele tem muitas formas de apresentar Deus. Tem lugar que você só consegue entender que Deus está ali se houver expulsão de demônios. Em outros lugares, só quando o milagre é declarado, há um testemunho, então Deus está ali. Mas quando nós paramos para usar a nossa razão e começamos a ouvir a mensagem do Evangelho, que nos trouxe até aqui, que nos transforma, que muda a nossa história e não só nos muda, como muda todas as pessoas ao nosso redor, basta a gente se posicionar. Sabe o que esse Evangelho faz? Ele muda você, ele transforma você, ele faz com que você saia daqui, e se você estiver no meio de uma família de 10 pessoas, todas essas 10 pessoas podem ser transformadas pelo poder do mesmo Evangelho que transformou você. Isso é sobrenatural, isso não tem explicação. E como Deus faz? Do jeito que agrada a Ele. Por quê? Ele é sempre eterno e nós, temporários. Ele sabe de todas as coisas e nós somos limitados, ignorantes em muitos assuntos.
Esse Deus que Paulo prega, ele tem toda a força e todo o poder, e nós somos frágeis demais. Então nós deveríamos pensar um pouquinho, nos colocando no lugar aqui, como Paulo está falando para aqueles gregos, e nós aqui, como os gregos ouvindo Paulo. O que você faria se você estivesse na mesma oportunidade que eles? Há um texto, e eu vou ler para você, no livro de Jó, capítulo 11, que a gente pode combinar essa passagem com o que estamos falando. Antes mesmo de Paulo e de Lucas, né, houve um homem chamado Jó que viveu suas dores, seus sofrimentos. E diz o texto que esse homem chamado Jó, ele tinha uma relação muito positiva com Deus. Jó, capítulo 11, versículo 7. Mas a mesma história diz que esse homem perde os seus bens, perde a sua saúde, perde o que dava estabilidade emocional, ele perde a sua família, os seus filhos adoecem, morrem, vivem de tragédia, enfim, tudo está acontecendo. E agora Jó só tem alguns poucos amigos que vão aconselhá-lo a parar de questionar Deus, parar de pedir a justiça de Deus, porque até então Jó está dizendo, eu não mereço isso, eu sempre fui bom para Deus, por que agora eu estou sem família, por que agora eu estou sem dinheiro, por que agora eu estou doente? Veja os questionamentos de Jó. Jó capítulo 11, versículo 7, o seu amigo Zofar diz assim para ele, será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Deus conhece os homens falsos e sem esforço ele vê a iniquidade. Essa palavra parece que as pessoas estão vendo a injustiça e achando que Deus não vê mais nada. Como não? Você pensa que Deus não sabe o que está acontecendo? Deus sabe tudo. De todas as coisas que acontecem com você ou não, Ele sabe. Mas veja o que ele encerra dizendo no versículo 12. Mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. Quando isso vai acontecer? Isso é impossível de se pensar. Quando que uma jumenta vai ter uma cria homem? Nunca. Então é o que esse amigo de Jó está dizendo. Então entenda, os tolos nunca serão sábios. Os tolos continuarão tolos e os sábios continuarão sábios. Aquele que é tolo, se ele não se converte ao Senhor, ele se torna mais tolo ainda. E é o que a gente vê no mundo lá fora. Muita ciência, muita informação, muita tecnologia, mas homens e mulheres tolos diante do Senhor. Não consegue reconhecer a dádiva da vida, não consegue se sujeitar a separar um tempo para Deus. Vê como é que o mundo está corrido? Ninguém tem mais tempo para Deus, todo mundo está ocupado demais com as suas coisas que nunca são suas. Enquanto que nós deveríamos usar um pouquinho da sabedoria que Ele nos deu e perceber que tudo passa muito rápido. É por isso que esse amigo de Jó, ele começa a escarnecer de Jó. Ele falou, Jó, sabe quando é que um tolo vai ser sábio? Quando nascer um homem da cria de uma jumenta. Nunca. Então, é como se ele dissesse, Jó, seja sábio. O mesmo Deus que te deu todas as coisas foi o Deus que permitiu que você perdesse. O mesmo Deus que tem o controle, Ele também trabalha no descontrole da sua vida. Veja como nós podemos entender o que esse amigo de Jó está falando para ele. Você já pleiteou a justiça de Deus? Você já perguntou para Deus, Senhor, por que comigo? Ai, Senhor, por que eu? Por que essas coisas acontecem comigo? Só comigo acontece isso? Não seja tolo, seja sábio. Tudo o que acontece a um mortal está sujeito a acontecer com todos os mortais. Todos nós que aqui estamos sujeitos às mesmas adversidades. O que acontece é que nós perdemos todos os dias a capacidade de ouvir Deus. Por isso nos reunimos num lugar chamado igreja.
Porque quando 2 ou 3 se reúnem, invocam a presença do Senhor, o Senhor se faz presente, o Senhor fala, o Senhor cura, o Senhor ministra unção de alegria sobre as nossas vidas, o Senhor renova a nossa mente, o Senhor nos dá novas oportunidades. Quantas decepções nós já tivemos no mundo lá fora? Sabe por que estamos aqui? Porque o Senhor renova a nossa esperança, louvado seja o Senhor. Então esse amigo de Jó, ele está tentando dizer: Jó, olha, você tem que parar de resmungar. Alguém talvez dissesse: mas você não sabe qual é a dor de Jó. O que Jó perdeu? Não importa. Todas as coisas nós vamos perder. Todas as coisas. Ao invés de chorarmos por aquilo que perdemos, deveríamos valorizar aquilo que temos. Deveríamos agradecer a Deus o que temos hoje. Deveríamos ser gratos a Deus por todas as coisas que Ele nos tem dado. E eu vou voltar ao discurso de Paulo no capítulo 17 de Atos, versículo 26, quando ele diz que de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado. O que Deus fez com esses homens? Fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus fixou um tempo que ao final desse tempo nós vamos dar contas a Ele. O que você vai apresentar para Deus no final? Deus não vai te cobrar multiplicação de riquezas, porque Ele tinha poder para colocar você numa família muito rica. Você poderia ter nascido numa das famílias mais ricas desse mundo. Aprove Deus que nascêssemos de uma forma razoável, rico da graça de Deus, mas vivendo a nossa vida, tendo que trabalhar. Creio que todos aqui ou trabalham, ou um dia tiveram que trabalhar. Você já parou para pensar como seria a sua vida se você nunca precisasse trabalhar? Se seu pai, sua mãe fossem homens riquíssimos e que você nem soubesse o que é trabalho, você não teria nem preocupação com o trabalho. Será que seria maravilhoso? Ah, pastor, seria maravilhoso. E eu pergunto, será? Você nunca experimentou? Como você pode saber? Porque a nossa vida, diferente uns dos outros, está no controle de Deus. Independente do que tenhamos ou do que nós não tenhamos. Então Deus nunca perdeu o controle. Não se preocupe com esse momento em que você pode pensar que as coisas não vão bem. Pelo contrário, se não estivessem tão bem, você não estaria aqui. A prova de que vai tudo no controle de Deus é que você hoje chegou na presença do Senhor, enquanto muitos não conseguem mais. Você já parou para pensar quantas pessoas professavam a sua fé em Jesus e hoje não conseguem nem mais ouvir uma mensagem? Louve a Deus por você ter essa oportunidade. Veja que Paulo ele vai dizer exatamente isso. Deus estabeleceu um tempo e um limite. Deus controla o tempo. Não adianta querermos controlar um tempo. Ficamos nervosos, ansiosos, angustiados. E você sabe que na questão de Jó, que nós falamos aqui, a Bíblia vai dizer lá em Jó capítulo 1 que esse homem chamado Jó era muito temente a Deus. Ele se desviava do mal, tinha um bom caráter, dava boas ofertas ao Senhor. Então era como se ele fosse um crente fiel, um crente que não faltasse um culto, um crente que não deixasse de dizimar, ofertava pelos filhos. Mas vem o abatimento, vem o sofrimento, vem a doença, vem a desgraça, as coisas que acontecem a ele não tem resposta, e ele começa a questionar Deus. Ah, se ele conhecesse Paulo, Paulo diria: ei Jó, você se esqueceu que Deus estabeleceu um tempo e um limite para você? Não ultrapasse o limite. Queridos, como é bom ouvir isso de Deus. Não ultrapasse o limite. Deus para nós pode ser um excelente limite. Quando nós nos tornamos cristãos, crentes, sabe o que fazemos com a nossa vida? Começamos a colocar limites a ela. E esse limite combina com a vontade do Senhor. Por quê? Porque o mesmo Deus que eu sei que me protege do perigo, me faz passar perigos. O mesmo Deus que me enche de bens me faz viver na dependência dele sem bem algum. O mesmo Deus que reveste os lírios do campo também nos veste e não nos deixa passar frio. O mesmo Deus que nos guarda e nos fez chegar até hoje é o Deus que permitiu que alguns parassem pelo meio do caminho. Quantos já pararam pelo meio do caminho, irmãos?
Quantos não conseguem mais ser atraídos pelo amor de Deus? Então, o que o Espírito Santo pode nos dizer? Que Deus é Deus, isso é mais do que suficiente. Quando você se chegar à presença de Deus, verdadeiramente se submeta à vontade dEle. Procure ouvir Deus, procure separar tempo para conversar com Deus. Como você pode chamar Deus de Pai se você não conversa com Ele? Que relação de filho, filha você quer ter com esse Pai se você não conversa com Ele? E conversar com Deus não é só falar, é também ouvir. Quanto tempo você separa para ouvir Deus? Será que você só fala, pastor, eu estou orando, eu oro todo dia 1 hora, eu leio a minha Bíblia, eu faço, sim, mas qual o momento que você para ouvir Deus? Você consegue ler a Bíblia e dizer, Senhor, fala comigo, fala. Eu estou lendo, mas eu preciso entender o que o Senhor está falando. Você consegue, nessa correria do dia a dia, separar um tempo para Deus trabalhar no seu coração e mudar você naquilo que você nem sabe que precisa ser mudado? Queridos, nós precisamos ser transformados dia após dia. Quando o apóstolo Paulo, lá em Atos, capítulo 26, versículo 14, vai contar a experiência da conversão dele, ele fala uma frase que eu gosto muito. Atos 26, 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Em algumas versões da Bíblia, é duro recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar é colocar o calcanhar para embarrear alguma coisa. E dar coices nessa versão significa que um aguilhão é uma espada muito pontuda, muito afiada. Se você chuta um objeto inanimado, um pedaço de pedra, já dói. Imagina se você chuta uma agulha afiada. Por que Jesus fala assim com Paulo? Que até então ainda é conhecido como Saulo. Porque ele é um homem sábio, ele é um homem estudado, ele é um homem que conhece todas as ciências. Mas ele precisava conhecer o Deus que tinha o controle da vida dele e ele não sabia. Saulo não sabia que Deus tinha o controle da vida dele. Quando Deus permitiu que o Saulo perseguisse os cristãos, é como se Deus afrouxasse a corda e deixasse Saulo ir até um determinado momento, ele segurasse. Aí eu fico imaginando Saulo caindo do cavalo, caindo com o rosto em terra, se sujeitando a ouvir uma voz que nem todos ouviram, mas ele ouviu. E aqui está o mais maravilhoso dessa relação do ser humano com Deus. Nós só vamos ouvir a voz de Deus se nós nos sujeitarmos a Ele. Você só vai ouvir o que Deus tem para você se você pedir que Ele fale para que você possa entender. Amém? Vamos nos colocar de pés em nome de Jesus. Quanto tempo, Saulo, que você me persegue sem saber quem me persegue. Veja que aqui há um porquê, em tudo que Deus faz há um porquê, mas aqui há um porquê na vida de Saulo, que ele precisou aprender a ter relação com Deus para depois pregar o evangelho para os gregos. Se você quer ver a sua família salva, se você quer ver os seus amigos salvos, conversem com Deus. Experimente mais da relação que você precisa ter com Ele. Deus conhece você antes mesmo de você nascer. Deus conhece o que vem depois do dia de hoje, antes que você saiba quantos dias nos restam. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Ele é o Deus que estabelece tempos e limites. Ele é o Deus que sabe das nossas dificuldades, das nossas lutas. E antes que a gente reclame com Ele de alguma coisa, seja grato a Ele por tudo que Ele fez na sua vida. Seja grato a Ele por Ele ter atraído você até a presença dEle neste lugar.
Coloque a mão no seu coração, faça uma oração. Esse é o lugar de você conversar com o teu Deus, com o teu Pai. Não um Deus que habita em templos feitos por mãos humanas, mas um Deus invisível, que se faz presente quando nós convidamos Ele, o adoramos. Sinta a presença de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Converse com Ele. Faz a sua declaração de amor a esse Deus e diga: Jesus, eu quero ouvir mais a Tua voz, eu quero sentir mais a Tua presença, eu quero ler a Tua palavra e entender o que o Senhor tem a me dizer. Eu quero ouvir as mensagens e me encher de sabedoria dos altos céus. Ah, Senhor, porque eu sei que se for assim a minha vida, eu terei autoridade sobre os demônios que tentam me abater, eu terei autoridade sobre as enfermidades, eu farei a diferença na minha geração, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos.